Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais histórias daquele famoso e inexorável quadro Forrest Buzian Contando Histórias. Dessa vez vamos continuar falando sobre as minhas experiências como contato financeiro nos bancos, né? Eu era o contato entre a instituição bancária e as lojas e concessionárias. Estamos hoje a bordo de um carro que marcou bastante para mim. Esse aqui é um Voyage GL 1990. É um carro que eu tive alguns exemplares. Era um carro que sempre foi muito bem quisto no mercado. Nós sempre vendemos muito bem, né? Aliás, eu tenho até uma história para contar desse carro. Eu já vou começar falando sobre isso. É uma história que tem a ver com financeira, né? Mas é uma história engraçada que aconteceu comigo. Por volta de 1998 para 99, um dos bancos que eu trabalhava tomou de financiamento um carro exatamente igual esse que eu estou aqui falando com vocês hoje, tá? É um Voyage GL 90 1.8. A única diferença do carro era a cor. Esse carro aqui é verde, tá? E o carro que eu peguei era um carro vermelho Monarca, que era um vinho perolizado, uma cor muito bonita. Mas ele ficou muitos anos no sol e na chuva, então ele estava com uma pintura toda queimada, né? Então a primeira providência que eu fiz foi fazer uma revisão mecânica no carro, para deixar o carro em ordem de andar, tá? Eu comprei o carro diretamente com o banco, mandei fazer uma revisão mecânica, deixei ele em ordem. No passo seguinte eu levei ele para uma oficina de pintura e funilaria, né? Que aqui no sul a gente chama de chapeação, e foi feita uma pintura nesse carro, foi feita uma decapagem da pintura original, que estava queimada, e foi feita uma pintura de portas fechadas, que a gente fala, né? Só a parte externa do carro, para o carro ficar zerado de novo. Então o carro ficou uma maravilha, ficou lindo, maravilhoso. Mandei fazer uma higienização interna, que na época a gente mesmo fazia, né? A gente fazia as lavagens da parte interna do carro. E por último, eu deixei para fazer a transferência para o meu nome. Eu fiz a transferência e todo esse processo correu em menos de 30 dias. Eu tinha que esperar o banco pegar a liberação com o juiz, né, para poder fazer a transferência para o meu nome efetivamente. Ok. Acho que demorou até um pouquinho mais de 30 dias, mas enfim. Eu sei que quando eu terminei o carro, esse carro ele estava documentado, placa de 3 letras e 4 números, óbvio, né, já era a placa nova. E ele estava documentado em Guarulhos. E o meu domicílio na época era em São Bernardo do Campo. Naquela época, eu ia muito para o sul de Minas, porque os pais da minha ex-esposa tinham um sítio lá, e eles moravam lá, e aí eu levava muito a minha ex-esposa para lá e voltava. Muitas vezes eu voltava sozinho para trabalhar durante a semana, e às vezes ela ficava lá, porque naquela época ela não estava trabalhando, né? Então, numa dessas idas, eu fui de Voyage. Foi até para aproveitar, para ver como é que estava a parte mecânica e tal. E fui com o carro. Na volta, saindo de Minas, eu estava já com a documentação do carro em meu nome. Eu teria que ter passado antes para trocar as tarjetas, porque na época a gente trocava a tarjeta da placa, né? E não deu tempo de eu passar. Eu sei que aconteceu alguma coisa que eu não tive tempo de ir fazer essa troca, enfim. Daí, esse sítio que eles moravam ficava numa estradinha entre Pouso Alegre e Silvianópolis, né? Ficava no município de Silvianópolis. Naquele trecho ali, era uma estradinha de mão de pista simples, asfaltada, e normalmente acontecia naquele local ali, nos finais de semana, algumas blitz para ver a questão de documentação e tal. Mas até aí eu não estava muito preocupado, eu estava lá no sítio, saí do sítio, era num domingo, tipo umas 2h30, 3 horas da tarde, que era o horário que eu costumava sair. Estou seguindo pela rodovia, lá em cima, no morro, eu vi que lá embaixo tinha uma blitz, né? Mas bom, tudo bem, eu estou com a documentação em ordem no meu nome, sem problema. Estou passando com o carro, só que antes de eu chegar ali, passou por mim um motoqueiro, bêbado, mas completamente bêbado, zanzando com a moto na minha frente. Ele batia com as pernas, assim, ele parecia que ele estava querendo andar de bicicleta, sabe? Eu estava entrando na rodovia e ele passou por mim, passou completamente bêbado e zanzando, ele quase caiu.
Daí o que eu fiz? Eu vi que ele tava zanzando, eu peguei e saí dele, eu ultrapassei ele e fui, segui em frente. Aí lá na frente um guarda me parou. O guarda pediu para encostar, tal, pediu os documentos. Aí eu parei o carro e falei pro guarda na hora, falei assim, seu guarda, olha, ainda, se o senhor não tivesse me parado, eu mesmo ia parar para lhe avisar. Tá vindo um motoqueiro aqui, completamente bêbado, nem sei se ele vai conseguir chegar, tão bêbado que ele tava. Pois o guarda olhou para minha cara e disse assim, ah, tá, sei. Porque ele não estava vendo ali, estava conversando comigo. Daqui a pouco o motoqueiro foi chegando, e eles tentaram parar o motoqueiro. Só que assim o motoqueiro não quis parar na blitz, ele estava devagar, porque ele não estava conseguindo se equilibrar. Um dos guardas grunhou no guidão da moto, o motoqueiro caiu no chão, a moto caiu. Eu sei que deu um criprocó, teve uns 3, 4 correram lá. Daí esse que estava me atendendo ali, pegou e falou assim, ó, garoto, tá aqui os documentos, ó, seguinte, ó, segue viagem aí, vai embora que nós temos que regularizar isso, né? E esse guarda queria me tirar alguma coisa, queria enroscar comigo por conta da questão da tarjeta, né? E eu acabei escapando dessa história justamente porque um bêbado acabou me ajudando e eu saí da blitz e fui embora para casa, né? E não tive mais nenhum tipo de problema. Mas voltando aos assuntos do que a gente estava dizendo sobre o banco. Na época, existia um departamento, todo banco tem departamento jurídico, né, que é o que avalia os carros para serem tomados de financiamento. As pessoas que não pagam por algum motivo, o banco entra em contato, tem que entrar com uma ação, tinha que entrar, acho que hoje deve ser o mesmo sistema, mas antigamente demorava muito para entrar com uma ação, tinha que esperar um prazo, acho que era 6 meses, daí o sujeito não pagava, aí tinha que entrar com uma ação, aí tem que esperar o juiz assinar, e depois ir lá com oficial de justiça para tentar reaver o bem, enfim. E quando eu entrei no banco, teve um caso de uma pessoa que não estava pagando o carro há mais ou menos 1 ano e pouco, acho que estava em atraso o carnê dele, né? E aí pediram para que eu fosse com o oficial de justiça lá para cobrar o sujeito. Aí eu fui, era numa vila lá em Santo André, uma vila meio barra pesada. Chegamos lá, toquei a campainha, chamei o sujeito, ele veio, me atendeu. Pois não, falou, olha, o senhor é o fulano de tal? Isso. Olha, eu trabalho no banco tal e o senhor comprou um carro financiado conosco, né? O senhor comprou um Santana 86, placas tal, e nós gostaríamos de saber o que acontece, o que o senhor justifica, porque o senhor já está na 13ª, 14ª prestação atrasada, né? E nós gostaríamos de saber como que o senhor justifica isso, como é que o senhor pretende pagar isso e tal. Daí ele falou, do carro? Falou, não, tudo bem, vamos entrar, vamos conversar lá dentro. Aí entramos na casa dele, né? Aí ele falou, a gente gostaria de saber onde que está o carro, né? Primeiro para saber se o senhor não vai pagar, nós precisamos do carro, que é o bem, né? Ah, o senhor quer o carro? Então pera um minutinho que eu já volto. Aí o cara saiu da sala e entrou foi por um corredor, aí o oficial de justiça olhou para mim assim e falou assim, tipo, meu Deus, né? Vai que esse homem volta com uma arma, alguma coisa, nós ficamos meio apreensivo. Ele voltou com uma caixa de sapato. Ele chegou com essa caixa de sapato, entregou, falou assim, o carro tá aqui. Aí o oficial falou, mas que brincadeira é essa? Ele falou, tá aqui, ó. Pegou, abriu a caixa de sapato, tirou os documentos do carro, tirou a plaquetinha de identificação, um recorte do número do chassis e aí os documentos do carro, tudo, o documento está no meu nome. Falou, mas o que aconteceu? Ele falou, aconteceu o seguinte, eu paguei uma parte da entrada e logo depois fiquei desempregado. Aí eu quis devolver o carro para a loja não aceitou. Aí o que eu fiz? Eu conversei com um primo meu que trabalhava num desmanche, ele falou, faz o seguinte, tem que pagar a documentação do carro. Aí eu paguei a documentação do carro, fiquei sem dinheiro, não tinha mais como pagar. Ele me disse que me pagavam mais um tanto, que eu tinha que acertar lá, que era exatamente o valor que eu tinha que acertar lá na loja, da entrada, e não ficar devendo para a loja. Aí eu fui lá, paguei a loja e deixei o carro com meu primo. Quando eu voltei lá, ele só me entregou isso, os documentos, o número do chassis e a plaquetinha. E eu vendi o carro para o desmanche para poder pagar o que eu estava devendo na loja, né?
E aí, falei, tá, mas o senhor não sabe que o senhor é fiel depositário do veículo? O senhor tem que dar conta do bem, o senhor não pode ter desmanchado o carro. Ele não sabia disso, ele achou que estava tudo certo, ele tinha pago a loja, aí uma hora dessas o banco ia cobrar ele e ele ia dar um jeito de parcelar, enfim. E ele acabou sendo preso por conta disso, né? Porque fiel depositário é uma das coisas que dá cadeia aqui nesse país, né? Mas, assim, é umas coisas muito loucas, né? Eu tenho várias histórias dessas para contar. Na próxima eu vou contar mais novidades para vocês sobre essas minhas andanças pelo Brasil aí, essas histórias malucas, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço, uma ótima semana e muito obrigado pela sua audiência. Valeu!